A estupidez é uma das principais forças sociais constantes em toda a raça humana. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nos anos 70, a cultura empresarial estava no seu auge. A internet e a informação descentralizada e distribuída ainda eram um sonho distante e o mundo se organizava em grandes empresas hierárquicas. Uma das grandes preocupações de todo mundo era como gerir de forma eficiente essas grandes estruturas. Surgiam nessa época uma enorme quantidade de livros explicando como gerenciar de forma eficiente. Eram livros pomposos, de uma espécie de autoajuda empresarial, mas coroados de princípios simplistas e provavelmente visavam muito mais o trabalhador iniciante do que a pessoa que efetivamente estava administrando uma empresa. Não deixavam de ter, porém, alguns princípios sinceros e importantes. Só que, ao mesmo tempo, surgiram muitos livros fazendo troça com isso, fazendo brincadeiras. E o mais engraçado, o mais curioso dessa história é que muitos livros que foram escritos na época de forma irônica, brincando com o tema, acabaram posteriormente sendo considerados algo mais sério do que eram inicialmente. O princípio da incompetência de Peter provava que todas as pessoas inevitavelmente se mostrariam incompetentes ao longo da sua carreira. Falamos sobre isso no vídeo O que é o princípio da incompetência de Peter. Era um livro irônico, uma piada, para você dar de presente para aquele seu amigo da empresa que você não gosta ou é incompetente e fazer brincadeira com isso. Mas também tem algumas colocações que fazem muito sentido. Mas teve um outro livro que também teve essa trajetória particular. As 5 Leis da Estupidez Humana, de Carlo M. Cipolla. Cipolla foi um economista italiano muito conceituado, principalmente em seus estudos sobre economia medieval. Era professor de economia em Berkeley quando escreveu esse livro em 1976. O livro foi um sucesso estrondoso então. Claramente foi escrito em tom irônico, era uma brincadeira. Mas da mesma forma que no caso do princípio da incompetência de Peter, embora a proposta seja irônica, ele não deixa de levantar alguns questionamentos bastante coerentes, que podem perfeitamente ser aplicados ao mundo real. Assim, embora tivesse objetivo cômico inicialmente, acabou se tornando um livro muito difundido por suas ideias sobre a estupidez humana. Talvez em parte por ser dado de presente a colegas de trabalho meio estúpidos, mas certamente porque também continha algumas ideias interessantes. Antes de mais nada, é preciso descrever o que é a estupidez na visão de Cipolla. Ele coloca o seguinte quadro comparativo, dividindo o universo das ações em 2 eixos conforme as consequências de uma ação da pessoa. Num eixo está o benefício que a pessoa que fez a ação recebe de volta. Esse benefício pode ser puramente financeiro, mas pode ser algo subjetivo também, certamente um valor. Então, é um fato que sempre buscamos ter benefício com as ações que tomamos, ter uma melhoria no nosso valor. Mas também é fato que isso nem sempre acontece, seja por um erro de avaliação nosso, seja por um evento inesperado. Muitas coisas podem fazer com que você tome uma ação que acaba dando prejuízo para você. Então, esse eixo coloca, de um lado, ações que você toma e leva prejuízo com elas, e ações que você toma e ganha lucro com elas. No outro eixo está o benefício para outras pessoas. A maior parte das nossas ações não faz nenhuma diferença para a maior parte das outras pessoas no mundo. Mas aqueles próximos a nós ou com quem estamos interagindo podem ter um benefício daquela ação ou podem ter um prejuízo. O valor para eles da ação pode ser positivo ou podem ter prejuízo com aquela ação. O valor pode ser negativo. Novamente, não estamos falando necessariamente de valores financeiros, valores puramente subjetivos. Então, esse outro eixo mostra se as outras pessoas em torno de você tiveram prejuízo ou lucro com essa ação que você tomou. Esses 2 eixos acabam formando 4 quadrantes. E ele explicou o seguinte: uma pessoa que faz uma ação que beneficia a ela e prejudica aos próximos é o que ele chamou de bandido. Você está oferindo valor naquilo que fez às custas de outras pessoas. Pode nem ser questão financeira, pode não ser um roubo na definição clássica legal, mas é certamente uma forma de apropriação indébita de valor. Embora seja algo moralmente condenável, muita gente se comporta nesse exato estado em suas relações. Por outro lado, pessoas inteligentes tomam ações que beneficiam a si e aos demais ao seu redor.
Quando você age de uma forma que aumenta o seu valor, mas também aumenta o valor das pessoas que estão interagindo contigo, isso é a melhor forma de interação de fato. É o que temos em um livre mercado em operações não fraudulentas. Quando você vende um bem para outra pessoa, é porque a outra pessoa valoriza mais esse bem do que o dinheiro que ela tinha. E você, evidentemente, valoriza mais o dinheiro dela do que aquele bem que você está vendendo. Portanto, ao fazerem comércio, ambos saem no positivo, ambos saem com mais valor do que inicialmente. De fato, é assim que todo o valor é criado na sociedade, como expliquei no vídeo Como Ficar Rico, lá no meu outro canal, no Ancapsu Classic. Mas existem pessoas que realizam ações que até beneficiam os outros, mas prejudicam elas mesmas. Essas pessoas são os inconsequentes, ou inocentes, ou ingênuos. Não tem nada a ver com caridade aqui, porque se você quer fazer caridade, ao dar valor para outras pessoas, você também gerou valor para você, um valor subjetivo. Não estamos falando aqui apenas de valores materiais, mas também de aspectos de visão transcendental ou religiosa. Você quer doar por um sentimento de pertencimento a um bem maior, à sociedade ou a Deus. De qualquer forma, você não perde quando faz uma caridade. Aqui acontece a ação que você não queria perder aquele valor, mas acaba perdendo devido à sua ação. Esses casos, segundo eles, são muito tristes, mas não geram grande impacto na sociedade porque não prejudicam as outras pessoas, só prejudicam o próprio autor da ação. Acabam sendo resolvidos por mera seleção natural. Mas o pior dos quadrantes é o último quadrante, o quadrante do estúpido. Quando uma pessoa realiza ações em que ela causa prejuízo a outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela não tem lucro nenhum, ela também teve prejuízo. Ou seja, é a pior das situações e é muito mais comum do que se imagina. Com base nessa definição, ele estabeleceu 5 leis sobre a estupidez. Primeira lei: a estupidez é imensurável. Todo mundo subestima a quantidade de gente estúpida no mundo. Não importa quantos idiotas você acha que você está cercado deles, existem muito mais deles, porque há pessoas que você não acha serem estúpidas porque têm diplomas, porque têm capacidade de falar, eloquência, riqueza cultural, mas que sim são estúpidas. Existem prêmios Nobel estúpidos. Segunda lei: a estupidez é uma constante. A probabilidade de uma pessoa ser estúpida é totalmente independente de qualquer outra variável. Não importa a formação, cultura, idade, etnia, sexo, riqueza, patrimônio, não importa nenhum outro critério. A chance de uma pessoa ser estúpida é exatamente a mesma. Não sabemos qual é essa proporção exata, porque, como está dito no primeiro conceito, a estupidez é imensurável. Ela é sempre maior do que imaginamos. A lei número 3 diz que a estupidez é consistente. Pessoas que costumam tomar ações estúpidas, em que elas perdem valor e outras pessoas também perdem valor, essas pessoas costumam tomar tais decisões muitas vezes. A estupidez é um fenômeno do comportamento humano. Não importa o grau de inteligência, de formação do estúpido. Não importa que o estúpido seja até tecnicamente muito capaz. Ao se comportar em sociedade, o estúpido toma ações que prejudicam os outros e prejudicam ele ao mesmo tempo. A quarta lei diz que a estupidez é perigosa. Pessoas não estúpidas tendem a subestimar o quão perigoso é a ação de um estúpido, porque como elas têm lógica de buscar ações que geram valor positivo, nem que seja para si mesmas, têm dificuldade de entender quanto valor pode ser destruído em uma única ação de um estúpido. Se associar a pessoas estúpidas é sempre um erro muito caro. E a quinta lei diz que a estupidez é a coisa mais perigosa do mundo. Pode parecer uma extensão da lei anterior, mas ela contém um conceito novo. A sociedade consegue controlar os bandidos porque cria incentivos para as pessoas fazerem voluntariamente coisas gratificantes para ambos os lados, punem ações egoístas. Mas não há como a sociedade mitigar o estúpido, porque o estúpido não está sendo egoísta, ele está prejudicando a si mesmo. Então ele se torna muito mais perigoso para os indivíduos que estão próximos dele, mais perigoso que o bandido. Pode acabar destruindo toda uma sociedade. Sai mais barato você se associar com um bandido do que se associar com um estúpido. Você pode notar o tom irônico do autor claramente nessas regras, mas é inegável que elas trazem algumas verdades. Existem inúmeros casos de estúpidos
estúpidos que podem ser contabilizados por aí. Ações que causaram danos absurdos a outras pessoas e a eles mesmos ao mesmo tempo. Eu poderia citar vários casos aqui, mas talvez o maior exemplo de estupidez de nível nuclear sejam os políticos que inventaram as regras absurdas de controle da pandemia. Ao mesmo tempo, impuseram regras totalmente anticientíficas, sem sentido, tais como lockdown, distanciamento social, comércio fechado, passaporte e outras besteiras que prejudicaram de forma enorme a população como um todo, sem trazer sequer um benefício mensurável para os demais no controle da pandemia. Ou seja, só provocaram danos a todo mundo, e um dano nuclear, um dano terrível. Mas ao mesmo tempo, eles estão se ferrando completamente no mundo todo. As pesquisas de opinião mostram que todos os políticos que adotaram essas medidas estão com popularidade decrescente. Com o fim da pandemia, começa a ficar claro para todos, mesmo aqueles que se assustaram no primeiro momento, o tamanho do circo autoritário sem sentido que foi criado. A pandemia acabou por ela mesma, o ciclo natural dela. Em momento algum conseguiram conter a pandemia. E agora esses políticos estúpidos estão vendo sua popularidade desaparecer completamente. Muito provável que nenhum político desses, favorável a medidas restritivas na pandemia, consiga se reeleger qualquer dia para qualquer coisa na vida. Causaram um dano enorme para os outros e, ao mesmo tempo, se destruíram politicamente completamente. O livro pode ser uma brincadeirinha, mas a regra 5 é verdadeira. A estupidez é a coisa mais perigosa do mundo. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de Armata Web.